A gente está num contexto, principalmente na psicologia brasileira, eu acho que fora do Brasil isso já foi superado, mas é uma questão que está muito presente aqui, até por conta de redes sociais e tal, de querer se dizer qual psicologia é ou não é científica. Eu Uhum. particularmente não gosto dessa pergunta, né? Porque essa teoria é científica, eu ouço muito isso no Instagram. O pessoal, a logoterapia é científica? Porque eu acho que é uma resposta muito mais ampla, né? Eu respondo essa pergunta com outras perguntas. Com base em qual visão de ciência você está dizendo? Qual aspecto da logoterapia específico você está dizendo? Acho que não dá para generalizar, mas dá para dizer, né, que entre as correntes que procuram uma prática baseada em evidências, a logoterapia pode se enquadrar sim, levando isso em conta. Na verdade, assim, como tu falou, né, Alberto, assim, essa pergunta ela é muito ampla, né? Porque quando a gente pergunta assim, a logoterapia ela é ciência, é você pegar todo um cabedal teórico gigantesco e dizer assim, ó, absolutamente tudo que foi dito tem comprovação empírica. É muito difícil Sim, isso para qualquer para teoria, qualquer para teoria. qualquer Exato. abordagem, né? Então, Uhum. assim, existem coisas, do meu ponto de vista, né? Assim, existem coisas que sim, a gente já tem vários estudos comprovando, existem coisas que eu acho que a própria mensuração, né, do sentido de vida, a própria pesquisa científica empírica, né, eu acho que avança também um pouco do que o Frank falou, mas me parece ser parte natural do processo, né? Então, assim, o que é que eu estou querendo te dizer com isso? Por exemplo, né, quando o Frank vai lá e propõe o sentido de vida como um dos aspectos fundamentais para o bem-estar, a gente tem aí vários estudos demonstrando isso, que foram, né, Uhum. pesquisas empíricas que foram ali, que surgiram depois. Eu acho que tem algumas coisas que Viktor Frankl não propôs, mas que empiricamente hoje a gente sabe. Por exemplo, né, então Frankl ali na teoria, né, ele propõe ali algumas categorias de valores, né, ali que seriam, né, as fontes de sentido. Empiricamente hoje a gente tem uma multiplicidade de fontes de sentido que para algumas pessoas elas trazem também sentido de vida. Essas fontes de sentido não necessariamente estão de acordo com aquela visão que Sim. Frankl propôs, né? A gente tem alguns avanços, por assim dizer, né, da proposição de Frankl, mas é muito difícil a gente encontrar aspectos que o Frankl problematizou que não são corroborados empiricamente. Entende a diferença? Então, assim, Sim, muito do que o sim. Frankl fala hoje em dia a gente já tem evidências daquilo, mas hoje também a gente tem coisas além do que o Frankl falou. Então, assim, quando a gente pensa nisso, assim, a logoterapia ela é científica, às vezes as pessoas perguntam isso no sentido de querer questionar. Absolutamente tudo que foi dito se Sim. prova empiricamente, e mais que isso, será que não avançou o conhecimento a ponto de deslegitimar aquilo que foi teorizado Uhum. anteriormente? E mesmo que tenha avançado, que no meu ponto de vista é o caso, a gente não pode deslegitimar toda uma teoria que já se mostrou, Sim. né, muito bem fundamentada e empiricamente respaldada, né? Então, assim, eu acho que sim, tem avanços, mas que a gente não pode negligenciar essa base que ela é tão importante. E tem, acho que um fator acho que acrescentar nisso. Primeiro, o próprio Frankel, ele previu que as ideias elas iriam além do que ele propôs, que ele estava Uhum. apresentando. Literalmente ele escreve isso. Isso aqui é uma base, né? No Aham. futuro, a logoterapia ela é uma teoria aberta, como ele diz, a sua própria evolução. E outro fator, é evidente que alguns aspectos que ele propõe ali eles vão para além do mensurável. Então, quando ele fala de um suprassentido, quando ele fala de um Uhum. inconsciente espiritual, nem adianta eu querer, acho que, comprovar isso empiricamente, porque a essência do conceito não é de comprovação empírica. Ele escreve isso também, né? Ele coloca isso Sim. como hipótese. Então, é legal você estar explicando isso, Bruno, porque eu acho que a gente está num momento hoje onde o pessoal está tentando colocar as coisas em caixinhas. E nessas caixinhas é ciência ou não é ciência. Mas qualquer pessoa que de fato tenha se deparado com a pesquisa em psicologia num nível mais profundo, sabe que essas classificações são muito superficiais, né? Que a coisa vai além disso.